Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meu cavaleiro do apocalipse. Tudo bem contigo? Eu espero que sim, cara. Mesmo porque se não tiver tudo bem contigo, imagina com a gente, réis mortais aqui no plano terreno, né? Mas como eu tinha comentado no episódio anterior, eu tô tentando fazer 3 episódios por semana, segunda, quarta e sexta às 14 horas, tá? Tentando manter aí uma certa frequência. Não consegui fazer essa segunda-feira, cara. Tá corrido, bicho. Tem alguns projetos novos aí que mais pra frente eu vou anunciar aí pra você. Mas, bom, vamos fazer o episódio de quarta-feira, né? Não deu certo de segunda, mas de quarta vai que vai, mano. E hoje eu quero falar justamente sobre a franquia de jogos Darksiders, cara, que acabou de sair o trailer aí do quarto jogo, na verdade, tecnicamente, né? O quinto jogo aí da franquia, que é uma das minhas franquias favoritas de fantasia, mano. E se você não jogou, mano, você tá perdendo de jogar um jogaço, uma série maravilhosa, cara. Ah, mas eu não gosto de hack slash. Tá, mas não é só isso, velho. Porque cada jogo muda um pouco, cara. Cada jogo tem a sua própria característica. Diferentemente lá da série Metal Slug, né, que eu comentei que são, acho que 8 jogos que são basicamente idênticos. Ou lá no episódio da série Red Faction, em que cada episódio um avança e o outro retrocede. Um é bom e o outro é mais ou menos. Aqui não, cara. Aqui cada jogo foi evoluindo a forma do anterior. Cada jogo tem a sua própria personalidade, seu estilo diferenciado e, cara, todos eles são excelentes. Sabe aquele meme do cavalo desenhado assim e a franquia em cima assim, e aí cada jogo o cavalo continua perfeitamente desenhado? É isso aí, cara. A franquia Darksiders é maravilhosa, é muito boa. Tanto que quando anunciaram aí o trailer novo, né, do quarto jogo da série principal, aí a galera ficou empolvorosa, inclusive eu, mano. Então eu quero aproveitar essa deixa aí, né, do anúncio do novo título para voltar lá no lançamento do primeiro jogo, falar sobre a franquia toda, né, os 4 jogos aí já lançados, né. Ah, mas você acabou de falar que vai sair o quarto jogo? Pois é um pouquinho confuso, né. Mas vem comigo que tudo vai fazer sentido, mano. Bem, era o longínquo ano de 2010, quando saiu o primeiro Darksiders, o primeiro jogo, né. A série Darksiders, na verdade, mano, ela surgiu como uma criação da Visual Games, né? Uma criação bem ambiciosa, que eles tinham a ideia de criar um novo universo, mano. O primeiro jogo já foi criado para fazer parte de um universo maior, né? E logo no começo eles já contrataram um cara chamado Joe Madureira, mano. Mano, o Joe Madureira, ele é um cara que ele faz quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos pra Marvel, tal, já fez X-Men, acho que até Homem-Aranha ele já trabalhou também. E ele tem um estilo de traço assim muito marcante, muito único dele assim, que é bem aquele estilo de quadrinho ocidental de super-herói dos anos 90 ali, meio estilo Todd McFarlane também do Spawn, sabe? E é um estilo de traço que eu gosto muito, cara. Super exagerado assim, mas que de uma certa forma faz muito sentido, velho. Se você já jogou Darksiders, você sabe exatamente do que eu tô falando. É só olhar a capinha do jogo assim, cara, que você vai saber, já sabe exatamente do estilo que eu tô querendo dizer, né? E o Joe Madureira, ele foi contratado para ser o artista e o roteirista também, né? Porque ele era roteirista já dos quadrinhos, então ele foi meio que chamado ali para ajudar a desenvolver essa história, né? Que a Video Games tinha ali ideia de fazer, que era basicamente a seguinte, cara, eles queriam criar um universo bem sombrio, assim, mitológico, né? Baseado no cristianismo, uma fantasia bíblica mesmo, cara. Né, no conceito ali dos 4 cavaleiros do apocalipse e tal, né? Então, naquela época lá, estamos falando ali de, sei lá, pensa, o jogo foi lançado em 2010, então eles começaram a trabalhar, sei lá, deve ter começado a trabalhar nesse jogo ali lá por 2008, 2007, né? O que tava em alta ali, cara? Né, de jogos assim mais porradaria, assim, God of War, os Devil May Cry ainda, né? Acho que não me lembro se Bayonetta já tinha saído ou não nessa época, acredito que não. Mas a ideia que eles tiveram, cara, foi combinar o estilo visual dos quadrinhos do Joe Madureira, né, com mecânicas inspiradas em jogos clássicos, mano, tipo Legend of Zelda e God of War. Mano, eu já tinha jogado os dois jogos, né, o God of War e o Legend of Zelda, e o Darksiders, cara, ele foi exatamente o que eu sempre quis. Por quê?
Porque o Legend of Zelda, ele era um jogo legal. Mas eu sempre senti falta de uma coisa mais violenta, mais adulta, assim, né? Não que, pô, o jogo do Zelda não é legal ou não tem o seu mérito, claro que sim. Mas eu sentia falta, tipo assim, pô, mais violência, um negócio mais adulto do que simplesmente, tipo, ah, vamos resgatar a princesa e tal, enfim. Aquela coisa mais aventurinha ali, né? E o God of War, pelo contrário, é o oposto, né? Ele só tinha violência pra oferecer, uma história meio mais ou menos, assim. E às vezes eu sentia falta de explorar um pouco mais no God of War, conversar mais com os outros NPCs. Porque, como eu já comentei lá no episódio de personagens mais cringe dos games, né, cara? O Kratos, ele é tipo um cara insuportável, assim. Ele não consegue conversar com ninguém, ele só grita na cara das pessoas, só mata tudo que vem pela frente. Então, eu senti que o Darksiders, ele realmente foi essa mescla perfeita, cara, da exploração, do Legend of Zelda, do universo rico, dos personagens, dos NPCs, com a violência brutal do God of War. Então, tudo casou muito bem nesse pacote, assim, cara. Então, por exemplo, né, a parte ali que tem mais puxada do Zelda no Darksiders, mano, é a exploração de masmorras, você tem muita exploração de dungeon, o combate do God of War, você tem puzzle pra resolver, um mundo ali mais ou menos semi-aberto, né, apesar de ser bem linear, e até o cavalo, né? Você sendo um cavaleiro do Apocalipse, você tem o seu cavalo também, que remete aí a tanto Zelda, né, quanto algumas partes aí do God of War e tal. Então assim, ele é um jogo maravilhoso pra quem curte jogo de aventura, exploração, né, mano? E o mais legal é que os quatro cavaleiros do Apocalipse, né, cara, da Bíblia mesmo, né? Que é o Cavaleiro do Engano, né? O Cavaleiro da Guerra, o Cavaleiro da Fome ou da Peste e o Cavaleiro da Morte, né? São os quatro cavaleiros do Apocalipse bíblico. Eles foram meio que trocados ali no jogo, modificados um pouco, porque eles não queriam recontar o conto bíblico, né? Digamos que a mitologia cristã foi a base para o jogo. Mas no jogo, por exemplo, você tem o Guerra, você tem a Morte, que são os cavaleiros. E aí, a Peste, né, ou a Fome, foi trocado pela Fúria, que é um personagem mais interessante, né? Porque, pô, como é que você faz um personagem fome, né, para um jogo de porradaria e tal. Então, trocaram ela pela Fúria, né? E nós temos o Conflito também. O Conflito que foi, né, substituiu aí o Cavaleiro do Engano, né? Eu acho que foi uma decisão acertada, cara. Assim, eles criaram o próprio lore deles, sabe? Baseado em algo que já existia, uma mitologia já existente, né? E o legal do Darksiders, mano, é que cada jogo da série, como eu disse no comecinho, né? Tem o teu protagonista principal, por exemplo, no Darksiders 1 você joga com o War, né, com o Guerra. E cada personagem tem a sua característica particular, por exemplo. O Guerra, ele é um cara mais forte, mais honrado, mais estoico assim, e a arma principal dele é uma espada gigantesca chamada Chaos Eater, né, ou a comedora de caos, né. Putz, é muito massa, cara. O design do personagem, o design da espada, mano, os caras fizeram a melhor coisa que eles podiam, né? Contratando um cara dos quadrinhos pra fazer os personagens, porque é maravilhoso, velho. E aí no Darksiders 2, você joga com a Morte mesmo, o Death, né? Que já é um personagem mais sarcástico, ele é mais sombrio também, mais ágil. E claro, sendo a Morte, né? Ele usa uma foice, cara. Só que ele não usa aquela foice da Morte, ele usa duas foices, né? Uma foice dupla, uma em cada mão. E ele também é um necromante, né? Então você pode usar umas magias durante o jogo também. No terceiro jogo, você joga com a Fury, né, que é a Fúria. Ela já é totalmente mais impulsiva, ela é super orgulhosa, assim, ela tem muito a vibe do Kratos, assim. Se o Kratos fosse uma mina, que seria provavelmente a Fury, né? E a arma dela é um chicote, cara, flamejante, assim, que você pode trocar também por formas elementais, né? E aí, nós tivemos o quarto jogo da série, que não é um jogo da linha do tempo, assim, ele é como se fosse um spin-off, que é o Darksiders Genesis, né? Que você joga com o Strife, que é o Conflito, né? Que é o quarto cavaleiro aí do universo do Darksiders. Ele é muito mais irônico, ele é muito mais galhofão, assim, ele tem muito mais uma vibe do Dante, do Devil May Cry, tanto que ele usa duas pistolas e uma espada também, né? Não sei se foi coincidência ou não. E ele é muito mais focado em combate à distância, sabe? Tá, então já estabelecemos aí os personagens. E qual que é a história basicamente principal de toda a franquia Darksiders? Basicamente, mano, a história ela foi construída em torno de um conselho que eles chamam de Conselho das Chamas. O Conselho das Chamas é uma entidade que mantém o equilíbrio entre o céu, o inferno e a terra, né? Os três planos aí. E a gente vai se aprofundar, tá? Na trama de cada jogo, sem spoilers, fica tranquilo se você não jogou. A ideia é a gente relembrar esses jogos, né, cara? Vamos relembrar juntos, mas sem spoilers, tá? Então, esse Conselho das Chamas, basicamente eles têm que manter o equilíbrio entre os três planos, mas algo acontece no primeiro jogo que tira esse equilíbrio, né? Então,
vamos sem mais delongas, cara, nos aprofundar um pouco no primeiro jogo, no Darksiders 1, e entender o que fez ele tão especial, né? Então, logo no início assim do primeiro jogo, a gente já vê a história da criação, do céu, do inferno, né? Tudo desenhado ali pelo Joe Madureira, muito massa, cara. E eles, basicamente, o jogo se cobre assim essa guerra eterna, né? Entre anjos e demônios, né, cara? Entre o bem e o mal ali, e cada um tentando estabelecer o seu próprio domínio, né? Os anjos no jogo, eles são liderados pelo um arcanjo Abaddon, né? E eles defendem a justiça e a ordem. Já os demônios são comandados por figuras como Lúcifer e outros demônios ali mais importantes, né? E eles buscam basicamente dominar mesmo, cara. Eles querem dominar tudo, né? Eles querem ser senhores ali de todos os planos, né? E aí, cara, essa guerra já tá durando, sei lá, toda a eternidade, né? E basicamente, cara, assim, ninguém ganha, né? E só causa destruição, matança e tudo. Então cria-se uma entidade imparcial, né? Que ela não tá nem de um lado nem do outro, que é o Conselho das Chamas, como eu falei ali no começo, né? Que a ideia é permitir assim um equilíbrio entre as forças do inferno e a do céu, né? Não permitindo que nenhuma dominasse a outra, cara. Bom, e aí, cara, simplesmente não tem como você criar um conselho ali e esperar que todo mundo respeite a tua autoridade. Como é que você vai chegar pra Legião Demoníaca e falar, bom, agora tem um conselho que tá supervisionando aí o céu e o inferno, né? E vocês têm que obedecer essas regras. Não é assim que funciona. Então, para reforçar essa autoridade, né? O conselho criou esses 4 cavaleiros do Apocalipse: o Guerra, a Morte, a Fúria e o Conflito, né? O legal é que no jogo, cara, eles são Nephilims. O que é um Nephilim? É uma raça híbrida, né? Que é criada da união de anjos e demônios, mano. É tipo o Dante, né? Da série Devil May Cry, ele é um Nephilim também. Então, assim, foi que foram criados os Nephilims para meio que serem aí defensores do equilíbrio. Eles não são nem demônios e nem anjos, né? Eles são algo no meio. E aí, com o passar dos anos, das eras, assim, o equilíbrio ele se mantém, né? Então consegue-se atingir realmente esse equilíbrio. E com o tempo um terceiro reino foi criado, né? Que é a Terra, habitada por seres humanos, que são seres mais frágeis, né? Mas são dotados de livre-arbítrio. Eles podem escolher tanto ir pro mal quanto ir pro bem, né, cara? Então não tem uma força dominante ali, seja o céu ou o inferno. É um reino à parte, certo? E aí, cara, o conselho estabeleceu um pacto sagrado proibindo interferências diretas do céu e do inferno até o dia do apocalipse. Então não mexe com a Terra. Então assim, a humanidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi evoluindo, né, prosperando e tal. E assim foi seguindo o equilíbrio do universo, cara. Só que aí, já no começo do primeiro jogo, o jogo já começa com guerra, mano. Sendo convocado pra Terra no meio de um conflito. Então, peraí. Alguma coisa está acontecendo na Terra. Não era para acontecer nada lá, mas alguma coisa está acontecendo. E eles mandam o Guerra lá. Só que quando ele chega lá, cara, ele percebe que, tipo assim, o chicote tá estralando. Alguma coisa muito errada tá acontecendo lá. O conselho manda ele ir pra Terra pra averiguar. E quando ele chega lá, cara, ele vê que o planeta tá, tipo assim, em caos total, tá ligado? Ele descobre que, tipo, os anjos e os demônios estão batalhando na Terra, né? Que isso só deveria acontecer no Apocalipse. Mas está acontecendo muito, muito antes, está acontecendo antecipadamente, sabe? E por algum motivo, porque não era para isso estar acontecendo, né? Então, logo quando você chega no comecinho do jogo, você já encontra o Abaddon, que é o anjo lá do céu mesmo, né? E ele tá descendo o cacete nos capeta lá e tal. Só que assim que o Guerra chega, ele causa meio que um rebuliço ali, cara. Porque, tipo, o que um Cavaleiro do Apocalipse tá fazendo aqui? Tá tudo errado, cara. Primeiro que não era pra ter demônio nem anjo na Terra. Agora chegou um Cavaleiro do Apocalipse, alguma coisa tá muito errada aqui. E aí, mano, acontece umas paradas que eu não quero dar spoiler, tá? Mas isso que eu tô falando é bem no comecinho, bem na primeira fase mesmo, tá? E aí acontece um negócio lá e o Guerra ele é meio que convocado pelo Conselho das Chamas pra explicar o que tá, tipo, o que ele viu na Terra, né? E aí ele chega lá e ele fala, olha, tipo, os capeta e os anjos estão fazendo um apocalipse na Terra já, muitos e muitos e muitos anos antes, né? Eras antes do que era esperado que fosse acontecer. E aí o Conselho das Chamas culpa ele, cara, pela antecipação do apocalipse. Eles meio que falam, tipo, não, devia estar tendo algum desentendimento entre os anjos e os demônios, alguém cometeu um erro, mas quando você chegou lá, você escalou o negócio, cara, você antecipou o apocalipse. Então eles culpam o Guerra, cara. Porque eles falam, pô, você tinha que ser a última linha de defesa contra o apocalipse, não o causador. Por que você chegou lá e causou isso, cara? Então, tipo, fica uma coisa tipo assim, não, mas vocês estão me acusando, né, injustamente e tal. E aí eles falam, então, o Guerra fala, não, eu sou inocente, eu cheguei lá, o pau já tava comendo, né?
não fui eu que causei isso. E o conselho fala assim, então beleza, cara. Então a gente vai te dar uma chance. A gente vai te enviar de volta para a Terra para você provar a tua inocência. A gente quer que você investigue o que está acontecendo lá e prove a tua inocência. Só que a gente não vai soltar o cachorro louco também. A gente não vai te liberar assim. Você é muito poderoso. Então eles mandam junto com ele uma entidade chamada de Vigia, cara. E o Vigia, ele é um personagem. Todos os personagens da série Darksiders, cara, são muito legais. Mas o Vigia é um dos favoritos, assim. Ele está presente em todos os jogos, até onde eu me lembro, né? E ele é o teu companion ali. Basicamente, cara, ele uma entidade designada para te supervisionar. Então ele está garantindo ali que você está seguindo as ordens do conselho e que você não age de forma independente ou imprudente, né? Então, além disso, o conselho também deu ao Vigia o poder de enfraquecer o Guerra. E se precisar também, ele pode matar o Guerra também. Então, assim, basicamente, cara, você é um cachorro na coleira do Vigia. E ele é um personagem carismático e muito sarcástico também. Sabe, tem até uma parte no comecinho ali que o Guerra fala, eu vou por ali, eu vou investigar desse jeito e tal. E o Vigia fala, não, eu não quero que você vá por aí, eu quero que você vá por aqui. E o Guerra fala, tipo, se liga, você não manda em mim, né? E aí o Vigia fala, mando, daí tipo assim, dá um choque nele, assim, solta um poder nele. E o Guerra quase morre, assim, cara. Daí ele tá mostrando a dinâmica de poder entre os dois personagens, né? Então o Vigia, a partir de agora, você é literalmente um cachorrinho ali na coleira do Vigia. O que ele mandar você fazer, você vai fazer, sabe? E ao longo do jogo, cara, você vai conhecendo outros personagens muito, muito interessantes. Tipo o Vulgrim. O Vulgrim, cara, ele é o mercador do jogo. É onde você vai fazer os upgrades do teu personagem. Sabe? Manja o mercador do Resident Evil 4? É tipo aquilo. Só que ele também vai te ajudando ao longo da história. Ele vai te contando ali, vai soltando pedaços de informações ali conforme você vai avançando para ir desenrolando a história também. E você encontra ele igual o mercador do Resident 4 mesmo, cara, em alguns pontos específicos ao longo do jogo, sabe? E o mais legal é que quando todo esse debate que teve lá no conselho, né, você tentando provar sua inocência, eles te mandando de volta pra Terra, tudo, né, junto com o Vigia, isso demorou 100 anos, cara. Então, quando você volta para a Terra, você vê a Terra tipo assim pós-apocalíptica mesmo, tudo destruído, abandonado, né? Já não existe mais a civilização, já não existe mais a raça humana, e você descobre que passaram-se 100 anos, né? Então, desde que você foi capturado pelo conselho e tal. E nesses 100 anos, cara, digamos que o apocalipse ele continuou, né? A batalha entre o céu e o inferno e os demônios saíram vitoriosos, cara. Isso é muito interessante. E aí, ao longo do jogo, né, como eu disse, você vai desvendando a história, vai descobrindo o que aconteceu ali e vai tendo que fazer algumas alianças, cara, que você não esperaria fazer, sabe? Tipo, você tem que fazer até uma aliança com o Samael, que é um dos grandes demônios do inferno aí, sabe? Fazer um pacto com ele. Tem o Azrael também, que é um anjo, ele é o anjo da morte, né? E ele acaba revelando informações muito importantes pra você também. Tem muitos personagens que você vê ali no começo do jogo, depois você vai encontrando com eles novamente lá pra frente, assim, cara. Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre o universo, né, do jogo. Falamos um pouquinho aí sobre o personagem principal, que é o Guerra, né, alguns personagens secundários ali. Mas e a jogabilidade do jogo, mano? Ele é basicamente tudo aquilo que eu falei no começo. É uma mistura mesmo de God of War, aquela porradaria do hack and slash, né? Tua arma principal sendo ali a tua espada gigantesca, enorme. O Guerra também é um personagem enorme, brucutu assim. E ele tem essa parada da exploração do ambiente. Então você encontra tesouros secretos, assim. Ele consegue escalar a parede. Você pode dar uma planada também, porque o Guerra ele tem tipo, uma asinha assim. Você vira um mega demônio, né? Você tem aquele poder que você fica tipo Berserk, assim. Ele vira um demônio gigantesco. Você pode andar a cavalo. Você pode nadar, inclusive tem partes que se passam embaixo d'água, né? Enquanto você vai coletando almas, como se fossem as orbes, né, do God of War. E essas almas elas vão permitindo que você dê upgrade também no teu personagem, adquirindo novas habilidades, sabe? Inclusive habilidades que você vai usar pra resolver puzzles, tipo jogar bomba, né? Bomba pra quebrar parede, pra poder ativar uma alavanca, pra poder passar, né? Então ele é um jogo bem típico assim, hack and slash de 2010, cara. O que acho que destaca mais ele mesmo é o universo, que já tem aquela ideia épica, bem grandiosa, sabe? E o personagem Guerra, que é aquele cara estoico, assim, sério pra caramba, que contrasta bastante com o Vigia, né? Que é o personagem que vai acompanhando ele. E assim, o combate não é só gostoso de jogar pra caramba, cara, de você fazer os combos e tudo, né? Ele é bonito de ver também, é um combate gostoso de ver, assim. Você pode, inclusive, usar finalizações pra terminar seus inimigos, tipo mini fatalities. Você pode pegar bombas do cenário e jogar nos seus inimigos também. Tem outras armas que você pega durante o jogo, tipo outra espada e tal.
Cara, eu sinto, como eu já comentei, eu sinto falta desses jogos mais lineares de aventura dessa época. Tô cansado de jogo mundo aberto, mano, sabe? Enfim, então ele é um jogo que você vai navegando, descendo porrada nos bichos e vai desvendando a história. Esse é o primeiro Darksiders, um personagem mais pesadão, mais brutalzão, que é o Guerra, né? E aí, mano, quando eu trabalhava lá na loja de game, em 2011, eu peguei esse jogo, porque, putz, eu vi aquela capinha, comecei a pesquisar sobre o jogo e fiquei louco. Falei, puta, é o God of War do 360, né, mano? Que a gente não tinha God of War pra jogar, falei, pô, é o mais parecido que tem. E, velho, eu amei esse jogo, mano. Eu amei mesmo. Ele era tudo que eu queria, assim, uma hack slash, exploração, puzzle, né? Muito, muito bom. E, assim, ele foi, como eu disse, lançado lá em 2010, ele foi muito bem aceito, vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, né? Logo no começo ali e tal. E já consolidou o potencial do jogo, né? A THQ, que era publicadora ali, na época já deu a luz verde pra Visual trabalhar no segundo jogo, né, mano? E, tipo assim, eu fiquei louco quando saiu o segundo jogo, quando eles anunciaram, né, o segundo jogo. Que só foi sair 2 anos depois. Na época, mano, que um jogo de uma franquia aí demorava 2 anos entre um jogo e o outro, já pensou, cara? Que loucura, né? Bom, e aí o Darksiders 2, como eu disse, lá em 2012, né, você joga com o Morty, mano. Que é o irmão, é um dos cavaleiros aí, é o irmão do Guerra, um dos cavaleiros do Apocalipse, né? E o Morty, ele é o mais velho dos irmãos, dos 4 cavaleiros, né? E o mais interessante desse jogo, mano, é que na questão da história, assim, ele se passa meio que simultaneamente ao primeiro jogo também. Então o Guerra no primeiro jogo, né, ele está sendo acusado de liberar o Apocalipse na Terra. E ele está tentando provar a inocência dele, achar o culpado, descobrir o que aconteceu, né? E sem dar spoilers, mas no primeiro jogo, o Guerra em um determinado momento ele quebra os 7 selos do Apocalipse, liberando os outros irmãos dele, né? Atraindo ali os 4 cavaleiros para tentar ajudar ele na quest dele, na missão dele, para descobrir o que está acontecendo, né? E o primeiro desses irmãos então que você controla é o Morty. E o Morty, ao mesmo tempo que ele está tentando redimir o nome do Guerra, do irmão dele, né? Tipo assim, o Guerra fala pra ele, né? Olha, eu sou inocente, eu não sei o que tá acontecendo, me ajudem a descobrir. Então o Morty parte na própria quest dele pra tentar descobrir, provar a inocência do irmão dele, né? Do Guerra também. E ao mesmo tempo, cara, o Morty ele tá tentando restaurar a humanidade, o que é um pouco estranho, né? Porque afinal ele é a morte, né, cara? Mas ele tá tentando também restaurar a humanidade, porque lembrem que a humanidade perdeu a guerra lá que estava rolando entre anjos e demônios, né, no planeta Terra. Então os demônios expulsaram os anjos e acabaram com a humanidade, né? Tanto que no jogo, no primeiro, você vê os seres humanos como zumbis, cara. Então o Morty ele parte para encontrar um cara que se chama de Pai dos Corvos, né? Que é um ancião guardião de segredos antigos, mano. E ele procura esse cara para achar respostas sobre como salvar a humanidade, né? E provar a inocência do Guerra. Só que o que a gente fica sabendo no começo do jogo é que esses 4 cavaleiros, como eu falei, eles são Nephilims, né? Que são mistura de demônios e anjos, né? É uma terceira espécie, uma terceira raça. E esses seres, os Nephilims, eles estavam se tornando tão poderosos que o conselho mandou que os 4 cavaleiros acabassem com essa raça toda dos Nephilims. Então os únicos Nephilims que sobraram foram os 4 cavaleiros. Que aí o Morty ele selou as almas dos Nephilims, né, num amuleto, cara, que ele deu para esse cara que é um velho sábio chamado Pai dos Corvos, né? E aí ele vai encontrar o Pai dos Corvos para descobrir, né, como que ele pode salvar a humanidade e tudo. E aí meio que eles saem na porrada, eu não quero dar spoiler. E o Pai dos Corvos fala assim: você tem que carregar o peso das tuas decisões. Você mataram os Nephilims, então você vai carregar as almas de todos os Nephilims que você matou contigo, assim. Então é como se fosse. Aí ele transfere as almas do amuleto pra dentro do Morty, assim, cara. E aí, conforme você vai jogando assim, cara, você vê que aquilo ali vai trazendo um peso pra ele, como se fosse um anel pro Frodo, sabe? É muito da hora, mano. Muito, muito da hora. E aí ele bane o Morty pra um outro reino, cara, que é as Terras da Forja, velho. E é ali que você vai conhecer os personagens mais legais do jogo, né? Quando você vai passar a maior parte do jogo explorando mesmo. E as Terras da Forja, cara, é legal porque diferentemente do primeiro jogo, que se passa muito no planeta Terra, destruído ali, pós-apocalíptico, no segundo jogo, cara, você vai andar em ambientes muito mais interessantes, muito mais voltados pra fantasia mesmo, sabe? Então você, tipo, vai explorar um mundo semi-aberto, que não chega a ser um mundo aberto, que eu acho que é o melhor de todos os tipos de jogo, sabe? Que você tem um mundo semi-aberto, onde você tem uma liberdade pra fazer as quests mais ou menos na ordem que você quiser. Então você tá andando ali no mundo da Forja, que basicamente é Asgard.
tem muita mitologia nórdica ali, cara. Tanto que você vê a Yggdrasil, que é a árvore da vida. Tem um personagem lá, todos eles têm nomes bem celtas assim, e designs bem celtas, né? Acho que é Uhtred o nome do cara, eu não lembro mais, né? Faz muito tempo que eu joguei. Mas ele é um ferreiro, né? Ele fica ali na forja forjando armas e tal. Tem uma Valkyria lá que te acompanha também, te passa algumas side quests também. Então é um universo bem diferente do primeiro jogo, cara. Sabe? Você explora bastante a cavalo também. Tem algumas missões que você pega tipo um grifo, também você pode voar, né? Então você tá ali num ambiente que é muito mais uma floresta, lembra muito mais sim Senhor dos Anéis, sabe? Uma floresta bem celta mesmo. Depois você vai para outros ambientes que é tipo assim uma parada mais infernal, sabe? Assim, bem cinzento, assim, meio abandonado. Então, os ambientes deles são mais variados do que o do primeiro jogo, né? Que é o planeta Terra. E eu acho que o que mais chamou a atenção logo de cara nesse jogo, além de você tá num mundo diferente, né? Do primeiro jogo, é que no 2 o foco no RPG foi muito maior, cara. Ele tem muito mais foco em RPG. Então você tem. Logo no começo você já vai derrubando os primeiros inimigos e eles derrubam loot, mano. Então você pode ficar melhorando as suas armas, pegando armas cada vez melhores. Você começa com as duas foicezinhas, depois você pode trocar por um machado, pode trocar por um martelo se você quiser, colocar armadura, melhorar suas armaduras. Você tem a skill tree também, né? Você pode ir melhorando as habilidades do Morty como uma skill tree de RPG mesmo, cara. Então o foco em RPG dele é muito maior. O foco em puzzle dele, em quebra-cabeças também é muito maior. Ele tem mais dungeons para você explorar e mais quebra-cabeças também. Conforme você vai avançando, vai liberando outras habilidades do Morty. Por exemplo, uma garra que funciona como arpel. Você tem uma habilidade que ele divide em três. Então você, por exemplo, você precisa pisar em três botões diferentes para poder abrir a porta, sabe? Você pode se dividir. Os combates dele também, cara, eu acho que são mais interessantes, são mais variados, porque no primeiro você só tem a espadona do Guerra, né? Então aquela armona pesada. Aqui você pode fazer uma build mais pesadona, mas você pode fazer uma build mais rápida também, com armas mais leves, né? Mais interessante. E, enfim, eu não quero contar mais da história, mas é um jogo muito bom, mano. Muito, muito bom mesmo. Ele continua com o mesmo estilo de arte do primeiro, que hoje em dia assim, é muito característico, né, do Darksiders. Então a arte continua linda, o mundo tá mais expansivo, sabe? Tá mais aberto, você tem side quest, você tem mais NPCs para você conversar, você anda mais a cavalo também, tem muito mais puzzle. No geral, ele foi um jogo que foi trabalhado mais, eu sinto. Foi aumentado mais o escopo do jogo, sabe? Tem a parte da neve que você anda também, tem uns chefes incríveis para você batalhar. Mano, é um jogaço, mano. Nossa, um jogaço maravilhoso. E aí, nessa época de 2012, a THQ, que era a publicadora, ela estava entrando com um pedido de falência. Tanto que na época do 2 a galera ficou com medo, inclusive eu fiquei com medo do jogo não sair por causa disso. Mas, depois da falência da THQ, lá em 2013, né, então o jogo saiu e a THQ faliu. E aí, tipo assim, pô, já era Darksiders, né? Ficou todo mundo, não, cara, não acredito, né? Só que a THQ ela foi vendendo os direitos das franquias delas para um monte de outros estúdios. E um estúdio chamado Nordic Games comprou os direitos do Darksiders. E aí depois eles até viraram THQ Nordic, né, esse estúdio aí. Então eles ficaram, o desenvolvimento do Darksiders 3 ficou a cargo de um estúdio chamado Gunfire Games, que era inclusive composto por vários ex-membros da Video Games, que fez os primeiros dois jogos, né. E o projeto do Darksiders 3 buscou continuar, né, a tradição da série, focando ali naquela experiência linear e tal, combate intenso. Só que o que estava bombando na época que o Darksiders 3 começou a produção? Né? O Darksiders 3 começou a produção por volta de 2015, mano. E ele saiu em 2018, no auge do Souls-like, velho. Então o Darksiders 3, ele é, acho que, o meu menos favorito. Porque ele vai muito pro lado do Souls-like, aquele combate brutal, que você tem que rolar, que você tem que usar parry, chefes super difíceis e tal, pelo menos pra mim, que sou ruim com jogos de reflexo assim, em Souls, né? Ele não é o meu favorito, sabe? Um outro fator é que você joga com a Fury. E a Fury é um dos meus cavaleiros assim, e acho que minha menos favorita também. Porque como eu disse, ela é tipo Kratos, só que mulher, ela só sabe gritar, ela só sabe ficar com raiva, ela só sabe ficar puta da vida, sabe? Então, ela não tem muita profundidade, cara. E já não bastava, né, o Souls-like, que não é minha pegada assim, um personagem que é mais desinteressante e tal. O jogo ele foi bem reduzido, sabe? Então o segundo jogo ele expandiu bastante, né, no escopo do primeiro, como eu falei, muitas side quests, mais puzzle, mais NPCs, um universo mais rico, né?
E o terceiro jogo ele se passa de novo ali mais ou menos simultaneamente os outros jogos também. Então a Fúria ela é convocada pelo Conselho, porque o Conselho fala, ó, teu irmão Guerra, né, ele liberou aí o Apocalipse, pelo menos ele tá sendo acusado, e quando ele liberou o Apocalipse, cara, mais cedo, né, inclusive, que não era pra ter sido liberado na Terra, ele liberou os 7 pecados capitais, que são 7 demônios do submundo lá, super fortes, né, e a missão da Fúria, então, é caçar esses 7 pecados capitais, cara, que são esses 7 chefes ao longo do jogo, né. No geral, assim, quais são os pontos positivos deste jogo pra mim, cara? A arte que continua fantástica, né? A mesma arte dos outros jogos também. O combate ele é bem rápido, bem frenético, só que ele tem aquela coisa dos Souls, né? Você morreu, você perde suas almas, você tem que voltar onde você morreu pra recuperar. E como ela basicamente perdeu assim a pegada do RPG que tinha no 2, eles reduziram bastante a pegada do RPG. Então você tem alguns encantamentos para armas que você pode colocar, tipo, sei lá, você pode ficar invisível quando você tá invencível quando desvia dos inimigos, você pode tacar fogo nos inimigos, sabe, dar dano extra ou ter vida extra e tal. Ela tem até algumas formas dela, que é tipo assim, algumas habilidades que ela pode desenvolver, algumas armas que ela pode pegar, mas tudo muito reduzido, cara. Basicamente você vai usar o chicote dela o jogo todo. Os puzzles também foram super simplificados. Você fica basicamente os puzzles desse jogo é jogar bomba nas coisas pra abrir a passagem, sabe? Tipo a skill tree que tinha no 2 agora, você pode melhorar a tua saúde, tua força ou tua magia, né, que é a tua mana. Então, tipo assim, foi um jogo que foi bem reduzido e isso foi a maior reclamação dos fãs. Inclusive, ele não tem mais as side quests, né, cara? Você vai do ponto A ao ponto B, seguindo um jogo super linear, tal, sendo que no 2 você podia explorar, andar a cavalo, descobrir dungeons secretas e tudo, né? Então ele é o mais fraquinho assim, pelo menos na minha opinião, né, por voltar tão atrás no design, sabe, com relação aos outros. E aí saiu o quarto título da série, que na verdade não é um título que se passa assim em sequência, manja, ele é um spin-off, né? Não é um título, ele é canônico, mas se passa antes. Ele é uma prequel, né, dos outros títulos, que é o Darksiders Genesis, mano. Lançado em 2019, ele já apresenta uma mudança bem diferente na série, bem radical. Ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Airship Syndicate. Foi um estúdio liderado inclusive pelo Joe Madureira, cara. Então, muita gente veterana da série trabalhou nesse jogo. Por isso que ele mantém aquela carinha de Darksiders. Só que ele muda para uma perspectiva isométrica, mano, tipo Diablo. E você pode jogar ele tanto de um player, controlando os 2 personagens principais. Porque sim, você joga com 2 cavaleiros nesse jogo, que é o Guerra do primeiro jogo e o Conflito, que é o personagem novo, né, desse título aí. E você pode alternar entre os 2 personagens em tempo real. O Guerra ele mantém o estilão dele de combate, aquele combate tancão, pesadão, mais tático, mais planejado, com a espadona dele, né, com vários golpes ali que você pode usar. E o Conflito ele é o gunslinger, né, o pistoleiro. Então ele até tem uma espada, mas o foco dele são as pistolas. Você usa 2 revólveres ali, que você pode inclusive trocar de tiro em tempo real, tiro de fogo, tiro arcano, enfim, metralhadora, tal. E ele tem um balanço muito interessante entre os 2 personagens, né? Porque um complementa a jogabilidade do outro, mano. Eu nunca joguei ele sozinho. Eu joguei ele sempre em 2. Você pode jogar tanto online quanto co-op offline. E, mano, jogaço, jogaço, jogaço. Ele tem muita pegada do Diablo mesmo, né? Porradaria e tal. E ele se passa, né? A narrativa dele se passa como um prequel, cara, né? Como eu disse, antes do primeiro jogo. Então o Conselho manda o Guerra e o Conflito pra investigar uns rumores que estão acontecendo de uma conspiração demoníaca liderada pelo Lúcifer. Porque o Lúcifer ele começa a juntar uns comandantes do inferno lá e ele tá querendo aprontar alguma coisa, mano. Então você tem que ir lá investigar. E ele é muito legal, assim, ele tem uma vibe mais leve, porque não tem aquele fim do mundo, aquele apocalipse ainda rolando, né? É só uma missão mesmo. E tem muita conversa entre os 2 personagens, isso é muito gostoso, assim, sabe? E ele mantém o aspecto geral da série, que é o combate hack and slash. Você pode explorar os cenários livremente a cavalo, né? Então são cenários bem estilo Diablo mesmo. Para quem jogou Diablo sabe do que eu tô falando. Você vai abrindo o mapa conforme você vai avançando, né? Com os cavalos. Você tem uma forma especial para cada personagem, né? Um Ultimate Form lá que você pode ativar. Você tem vários poderes, apesar de não ser assim tão focado em RPG, os inimigos eles vão derrubando tipo umas esferas, cara. E aí você vai coletando essas esferas, tipo como se fossem almas dos inimigos, e aí você vai
investindo elas em poderes específicos para cada personagem. É mais ou menos como se fosse uma build de cada personagem, sabe? E claro, né, cada um tem o seu tipo de poder ali que você pode investir, né? Eu quero dar mais dano, ter mais vida, mais armadura e tal. Infelizmente você não pode coletar armas, né, igual era no 2, por exemplo, nem armaduras, mas você pode melhorar o teu personagem. E no geral ele é um jogo bem bacana, com muito puzzle, né? Cada personagem ali também tem a sua parte de resolver o puzzle, por exemplo, o conflito ele joga uma bomba, né, que você pode usar para resolver alguns puzzles, e o guerra ele tem tipo um boomerang, que ele já usava no primeiro jogo, que você pode usar para abrir portas e tal também. Então assim, jogaço, cara, jogaço também, que se passa antes aí, no comecinho de tudo, recomendo bastante. E eu fiquei muito empolgado, porque recentemente, aí basicamente semana passada, saiu o teaser do quarto jogo de verdade, que continua a história a partir do terceiro jogo, né? Que é o Darksiders 4. E no trailer aparece ali finalmente os 4 cavaleiros reunidos, cara. Então eu tô muito empolgado pra jogar esse jogo novo, pra pelo menos ver um gameplay logo, pra saber como vai ser, né? Então esse episódio já tá ficando longo demais. E eu espero que você tenha gostado, cara, que você tenha revisitado a saga Darksiders. Eu sinto falta muito de jogo assim, mais linear, de ação, hack and slash, um jogo brabo mesmo, com personagens carismáticos, um universo muito desenvolvido e uma arte que é muito única, né? Você bate o olho e você fala, caraca, isso aqui é Darksiders, mano. E é isso, cara, aqui é o Nino, eu vou ver o que o Lucifer tá aprontando ali, e a gente se vê no próximo episódio, meu velho. Um abração, se cuida, fui!